Ah, porque o Papa é progressista. Peraí, como é que é? Não, acho que você entendeu errado. O Papa é o Papa. Bem-vindo para a gente poder conversar sobre isso. A gente precisa falar sobre a figura e a personalidade do Papa Leão XIV, não é? E eu queria partilhar com você um pouquinho a partir de uma leitura que não é atravessada pela mídia e nem atravessada por essa loucura midiática polarizada que virou a realidade do mundo que nós vivemos hoje. Então, a gente precisa olhar para a figura do Papa Leão XIV como aquilo que ele é. Quem é o Papa? O Papa é o sucessor de Pedro. Primeira coisa que a gente precisa recordar: o Papa Leão XIV não está vindo como sucessor de Francisco. O Romano Pontífice, ele é única e exclusivamente o sucessor de Pedro. E dizer isso é importante porque isso já responde sobre a figura de quem é o Papa Leão XIV. Ele não é um Papa progressista, ele não é um Papa conservador, ele não é um Papa moderado, ele não é um Papa tradicionalista, porque nenhuma dessas coisas se aplica àquilo que objetivamente é a função e o papel do Papa. O Papa, o Romano Pontífice, ele é o princípio visível de unidade da Igreja Católica. Essa igreja que é una, mas não é única. É uma comunhão de 24 igrejas que, obedecendo ao mandado de Cristo, guardam a fé que receberam dos apóstolos, guardam um depósito da fé. Então, o que o Papa é? O Papa é a tradição da Igreja. Ele conserva aquilo que a tradição da Igreja sempre preservou. Tá? Então, dizer se o Papa é de esquerda, se o Papa é de direita, se o Papa é progressista, se ele é conservador, isso é, no mínimo, incapacidade de ser um bom católico. Isso se você for católico. Se você não for católico e você usa esses argumentos, isso significa que você não tem sequer capacidade para ler a realidade daquilo que você está analisando. Eu não posso olhar para um grupo social e aplicar a um grupo social os meus valores, os valores do meu grupo social. Isso é uma aberração analítica, isso é uma aberração científica. Então eu preciso olhar para o grupo social a partir dos valores que ele apresenta. Existe dentro da teologia, dentro da vida eclesial, talvez posturas teológicas e cristãs que sejam mais pastorais, mais ligadas a fazer com que o anúncio chegue às pessoas. Então a gente vai ter aí uma teologia um pouco mais aberta, um pouco mais próxima do povo. E existem posturas teológicas que estão mais presas, por exemplo, à questão teórica, à fidelidade à letra. E aí talvez uma postura pastoral um pouco mais distante do povo, mas não porque despreze o povo, mas um pouco mais distante porque está numa linguagem que é uma linguagem mais técnica. O Papa Leão XIV, ele é o encontro dessas duas realidades. O nosso querido Robert, Prevost, ele é um norte-americano, um estadunidense, natural de Chicago, que entrou para a Ordem de Santo Agostinho, ele é um agostiniano, e que consumiu grande parte da sua vida na América Latina, especificamente ali no Peru, cuidando de dioceses em que ele teve a oportunidade de lidar com a pobreza, mas não só com a pobreza material, mas também com a pobreza da indignidade, com a pobreza da prostituição, do tráfico, da realidade sul-americana com a qual ele precisou lidar. E também com a pobreza moral de alguns membros da igreja, e a gente pode citar alguns membros, inclusive ilustres, da igreja do Peru, e que o Papa Leão XIV foi a resposta providencial para aquele momento, para aquelas situações. Além disso, ele mesmo experimentou a realidade de pobreza vindo de uma cidade tão complexa e tão diversificada como Chicago. E aí é muito interessante pensar que esse Papa é um Papa que ele entra na Ordem de Santo Agostinho. Então ele traz já como uma definição carismática, porque um dos atravessamentos do carisma da Ordem, uma dedicação muito grande aos estudos, à vida teórica. Ele é doutor em direito canônico, então isso já indica também um Papa muito afeito às questões legais da Igreja e, consequentemente, também às questões litúrgicas presentes na Igreja, o que ficou muito evidente pela apresentação que ele fez de si mesmo agora, no dia 8 de maio, não é? Trazendo os elementos tradicionais da apresentação pontifícia. Mas, ao mesmo tempo, um homem muito pastoral, com uma linguagem muito acessível,
que faz questão de falar mais de um idioma no sentido, hoje na sua apresentação, para se comunicar com todos, para fazer pontes. É um homem que está ali para, conservando a doutrina da igreja, conservando a tradição da igreja, fazer com que, nesse novo tempo que se inaugura, nós possamos viver aquilo que o Espírito suscitou para a igreja do século XX, do século XXI em diante, que é o Vaticano II. Nós estamos vivendo desde Paulo VI, passando por grandes papas, né? São Paulo VI, Beato João Paulo I, São João Paulo II, nosso querido e em breve também santo Bento XVI, o nosso querido e também em breve santo Francisco. Um esforço enorme do magistério recente de fazer com que o Vaticano II seja colocado em prática. E Leão XIV escolhe como nome uma homenagem ao Papa Leão XIII, que é o Papa da Rerum Novarum, que é o Papa da Ação Católica, que é o Papa dos operários católicos, que é o Papa que está preocupado com os trabalhadores, que é o Papa que inaugura mais diretamente aquilo que a gente vai chamar de doutrina social da Igreja. Então, e que é um Papa profundamente espiritual, né? O Papa que, por exemplo, vai compor o pequeno exorcismo de São Miguel Arcanjo, que vai falar da grande batalha, né? Ele tem uma visão sobre a grande batalha entre o céu e a igreja, que ele vai ver nessa visão espiritual e vai convocar a igreja inteira a rezar a São Miguel, pedindo ajuda nessa batalha espiritual. Então nós temos um Papa profundamente espiritual, Leão XIII, né? Um Papa profundamente preocupado com a realidade do tempo presente e um Papa fiel à doutrina e dialogando com o tempo da modernidade. E é isso que a gente pode esperar do nosso querido cardeal Robert Prevost, nosso querido Papa Leão XIV, que há de ser esse Papa que sempre foi o nosso cardeal, né? Um homem voltado para as necessidades do povo, atento às necessidades desse povo, para justamente, à luz do Evangelho, servir a esse povo, servindo a Deus através do serviço aos irmãos. Esses irmãos mais pobres, mais vulneráveis, esses irmãos que também são as outras criaturas, né? A ordem da criação e o cuidado com a terra como bem comum. Esses irmãos que são as realidades do tempo presente. Então, uma postura de diálogo, de acolhimento, sem abandonar a tradição, sem abandonar o ensinamento da igreja, sem abandonar a legislação da igreja da qual ele é doutor, sem abandonar a lógica própria da teologia, ele que também é formado em matemática. Então é interessante a gente pensar isso. Nós temos hoje um intelectual que é Papa e um pastor que é Papa. Então, nós temos na figura do Papa Leão XIV uma amostra daquilo que foram os últimos papas, né? João Paulo II era um grande filósofo e um grande pastor, Bento XVI um grande teólogo e um grande pastor, o Papa Francisco um grande pastoralista, né? Um mestre em teologia pastoral e, consequentemente, um grande pastor, e agora nós temos um intelectual multifacetado, que é Leão XIV, e que é um homem profundamente tocado pelo encontro com Jesus nos menores, nos pequenos, pelo encontro com Jesus na liturgia, pelo encontro com Jesus na missão. E eu lembrava a um grupo de irmãos, para quem inclusive eu compartilhei as palavras que são a capa desse vídeo, que a gente tem na minha igreja algumas missões muito específicas. A primeira missão é a missão de evangelizar, anunciar o evangelho ao mundo. E esse Papa é isso, é um Papa missionário. A segunda missão é a missão de prestar o culto devido a Deus, celebrando a liturgia. E esse Papa é um Papa feito às normas litúrgicas que sejam celebradas de modo corretamente. A terceira missão é, porque amamos a Deus, amar o nosso próximo com o amor que recebemos dele, a missão da diaconia. E esse Papa é um Papa sensível às questões sociais, à justiça social, à doutrina social da Igreja. E, por último, mas não menos importante, porque aqui a gente coloca assim catequeticamente, mas elas são de igual importância, a missão de guardar, de conservar a fé que recebemos dos apóstolos. A igreja não é progressista, a igreja não é conservadora, a igreja não é tradicionalista. Qualquer desses istas que eu acabei de citar, eles são uma opção parcial e, portanto, herética. A igreja é tradição, a igreja é magistério, a igreja é escritura. E o Papa Leão XIV é esse Papa que o Espírito suscita para que nós possamos ser guiados pelo Espírito na barca de Pedro nesse novo tempo. No dia 8 de maio, dia de Nossa Senhora Medianeira de Todas as Graças e dia da aparição de São Miguel Arcanjo, como um grande sinal do céu de que esse Papa vem para reforçar o aspecto mariano da Igreja, sua dimensão carismática, e para nos ajudar no combate espiritual de fazer a verdade, o bem e o amor vencer a guerra e a desordem desse tempo presente. Deus abençoe você.